Olá a todas e todos, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Aliteração. Eu vou mais uma vez pedir a vocês que visitem nosso blog, sigam nossas redes sociais, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, enfim, participem para que a gente possa fortalecer cada vez mais esse projeto de reflexão sobre arte e literatura, né? Como sempre, todos os nossos endereços estão na descrição do vídeo. Bom, eu disse na semana passada que nós iríamos hoje sair um pouco do pensamento hegemônico do homem branco europeu e iríamos falar sobre pensadores negros, pensadores latino-americanos e pensadoras mulheres. Mas eu estava refletindo esses dias um pouco sobre a incoerência dessa proposta. E por quê? Nós utilizamos 2 vídeos para falar sobre 4 pensadores europeus. E aí nós vamos falar sobre pensadores negros, pensadores latino-americanos e pensadoras mulheres num único vídeo só? Quer dizer, é um campo referencial muito vasto para um espaço tão curto. Então nós vamos refazer a proposta, tá? E nós vamos sim sair do pensamento hegemônico do homem branco europeu, mas nós vamos falar hoje sobre pensadores negros. Na semana que vem sobre pensadores latino-americanos e na outra semana sobre pensadoras mulheres. Parece um pouco mais coerente essa proposta, mesmo que a gente tenha que estender um pouco mais aí as reflexões sobre arte, né? A gente consegue lidar de uma maneira mais equilibrada com essas referências, tá? Então hoje nós vamos falar sobre pensadores negros. Só que também eu quero chamar a atenção para uma outra coisa que nós vamos fazer um pouco diferente. Nós não vamos, como das outras vezes, falar o que é que esses pensadores refletiram sobre arte. Porque com isso a gente correria o risco de estar trazendo a reflexão deles para o nosso modo de ver a arte. Eu acho muito mais interessante, mais legítimo que a gente fale das artes africanas sob a perspectiva desses pensadores. Então o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma reflexão minha sobre as artes africanas a partir da perspectiva desses pensadores. Eu acho que é mais legítimo do que tentar falar em nome deles, tá? Então a gente vai ter essa abordagem um pouco diferente. Bom, eu escolhi 4 pensadores como referência para hoje, tá? Um deles é o Frantz Fanon, um filósofo e psiquiatra que nasceu na Martinica, que é uma ilha do Mar do Caribe, mas que é um território administrativo da França. Então ele era francês, mas ele é descendente dessa diáspora africana, né, que ocupou as Américas. Ele nasceu em 1925 e morreu em 1961, ele morreu jovem, com 36 anos de idade, mas ele teve uma atividade intelectual e política muito intensa, né? Ele foi num determinado momento para a Argélia e participou ativamente do processo de independência da Argélia, mesmo não tendo visto a Argélia se tornar independente, porque ele morreu um ano antes. O texto que a gente vai pegar do Fanon é um livro, são trechos de um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, de 1952. O segundo pensador que a gente vai usar é o professor Kwame Anthony Appiah. Ele é um filósofo e um professor anglo-ganês. Ele nasceu em Londres em 1954, mas ele tem ascendência ganesa, né? Ele está vivo até hoje, é professor na Universidade de Princeton, e o texto que nós vamos usar dele é um artigo que ele escreveu em 1987, fazendo uma análise crítica de uma exposição de arte africana que estava acontecendo no Centro de Arte Africana em Nova York. Tá? O terceiro pensador que a gente vai usar é o professor Kwasi Wiredu. Ele é um filósofo e um professor ganês da Universidade de Gana. Ele nasceu em 1931 e ainda está vivo. E o texto que nós vamos pegar dele são citações que ele faz num outro livro de um outro pensador. O livro se chama Epistemologias do Sul,
do professor Boaventura Souza Santos, que é um pensador português. O livro é de 2009 e ele faz algumas citações nesse livro que nós vamos pegar para a nossa análise. E o quarto pensador que a gente vai usar é o professor Kabengele Munanga, que nasceu no Congo em 1942, veio para o Brasil em 1980, está vivo até hoje, professor da Universidade de São Paulo. Tá? E do professor Kabengele a gente vai utilizar trechos de um livro chamado Negritude, Usos e Sentidos, que é de 1988, certo? Bom, eu quero chamar a atenção de vocês que a nossa reflexão ela vai para um outro lugar epistemológico e ontológico. Tá? A gente está lidando com outros modos de ver a vida, de pensar o mundo, de viver. Eu estou falando isso porque nós, que temos uma cultura de herança europeia, a gente tem um princípio muito perigoso, que é o de acreditar que os nossos valores se encaixam em qualquer modo de vida. O que não é verdade, né? Os nossos valores se encaixam para os nossos modos de vida. E eu faço esse alerta porque nós vamos lidar com outros modos de vida, totalmente diferentes do nosso. Então a gente tem que estar aberto para perceber essas diferenças e lidar com essas diferenças sem nenhum juízo de valor. Tá? Só para ilustrar como exemplo, o professor Kwasi Wiredu, no livro do professor Boaventura, ele vai falar uma coisa mais ou menos assim. Se nós pegássemos o princípio cartesiano do penso, logo existo, que é a base estrutural da nossa modernidade, né? E a gente levasse esse princípio para Gana, as pessoas não iam saber lidar com isso, não iam entender isso, porque na língua Akan, que é uma das línguas que se fala em Gana, sequer existem palavras para traduzir esse princípio. E se não existem palavras é porque as palavras representam ideias e valores, é porque esses valores não existem. Então, por exemplo, né, pensar na língua Akan, se a gente fosse traduzir, seria algo mais ou menos parecido com medir alguma coisa. E existir seria algo mais ou menos parecido com estar aí. Então percebam a diferença. O que para nós é uma atividade de abstração pura, como pensar, para eles é uma ação concreta, né? Medir alguma coisa. O que para nós é uma condição que se estende no tempo, existir, para eles é uma condição pontual, estar. Isso leva a gente a refletir, por exemplo, sobre possíveis diferenças no modo de enxergar o tempo, de enxergar a morte, de lidar com símbolos, né? de expressar valores. Então percebam que a gente tem que lidar com epistemologias e ontologias muito diferentes das nossas. Tá bom? É um alerta para a gente poder entender qual é o caminho que a gente vai trilhar nessa nossa reflexão. Muito bem. Para falar sobre as artes africanas, e vejam, percebam que eu estou usando artes africanas no plural, porque também a gente tem um outro princípio muito perigoso na nossa cultura, que é de sempre se referir à África como uma coisa única. Né? E não pode, porque o continente africano ele tem uma diversidade muito grande de países, de etnias e de modos de vida. Tá? Então eu sempre vou usar artes africanas no plural, porque não existe arte africana. Né? Existem manifestações artísticas africanas. Tá? Então a gente sempre vai usar o termo no plural. Muito bem, existem, para mim, 3 características das artes africanas que atravessam todas as diferentes manifestações artísticas africanas. Tá? Para mim, essas 3 características são basilares do modo de fazer arte dos africanos, dos processos artísticos africanos. E é sobre essas 3 características que a gente vai falar.
A primeira delas é que as artes africanas, elas são experiências existenciais, de compartilhamento de experiências, diferentes da nossa arte, que é uma coisa ensimesmada, né? A gente já falou sobre isso. A gente coloca a arte num lugar ensimesmado, né? Quer dizer, mesmo que a gente utilize a arte para refletir sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa vida, enfim, fazer reflexões políticas e tudo mais, a gente coloca a arte num lugar um pouco apartado do nosso cotidiano, da nossa existência cotidiana, né? A arte tem um lugar que é dela. Nas manifestações artísticas africanas isso não existe. O sentido da arte está justamente no fato de ela estar presente nos eventos e nas experiências existenciais do grupo social ao qual ela pertence. Tá? Então, por exemplo, se a gente vê um griot contando uma história, ele não é um performer que está lá para ser contemplado, para ser apreciado, que é uma outra característica da nossa arte, né? de ser feita para ser contemplada, né? O griot não está lá para isso. Ele é a memória viva daquele grupo social pulsando naquele momento, né? Então ele não é um artista que está ali para ser aplaudido. Ele é a personificação dessa memória viva que está sendo compartilhada com todo o grupo social ali naquele instante. Tá? Então essa é uma característica importante das artes africanas que a gente tem que perceber. A segunda característica é que as artes africanas elas têm um caráter multidimensional, também diferente da nossa. Tá? Por quê? Nós dividimos a arte em categorias, né? A gente tem teatro, a gente tem dança, a gente tem música, a gente tem pintura, escultura, cinema, enfim. A nossa arte ela é dividida em linguagens, em categorias. E por mais que a gente hoje em dia trabalhe a mistura dessas categorias, né? Nas artes performativas, por exemplo, a gente está lidando com uma mistura de categorias que existem separadas, né? Existem essas linguagens e a gente mistura. Lá, essas categorias simplesmente não existem. Nas artes africanas, o caráter multidimensional ele é essencial nas manifestações artísticas. Então, quando o griot está lá contando história, ele utiliza uma máscara, ele utiliza uma certa vestimenta, ele faz gestuais e tudo mais. Ele não é um performer que está pegando dança, teatro, contação de histórias, não. Ele está fazendo acontecer um fenômeno multidimensional e que faz parte da comunhão daquele grupo social. Tá? E a terceira característica das artes africanas que eu quero apontar é que as artes africanas elas têm uma noção de presença muito importante, muito diferente da nossa. O Frantz Fanon ele vai falar no livro dele o seguinte, que o escultor, quando ele está esculpindo, a relação dele com o material a ser esculpido é quase uma relação de extensão do corpo, né? E aquele material passa a respirar no ritmo do artista e o artista a respirar no ritmo daquele material. Ele até fala assim que o escultor ele tem um tema e aí ele tem um contratema que seria um tema irmão que ficam o tempo todo coexistindo como se fosse uma inspiração e uma expiração, né? Então, e tudo isso para que o artista se desligue da sua inteligência e do seu pensamento racional e se misture a esse material, né? O professor Kabengele, inclusive, no livro dele vai falar assim, que as palavras e os gestos para as pessoas africanas, elas têm o atributo de trazer as energias pulsantes do universo para o cotidiano, para a existência, né? Então é importante a gente perceber que a questão da presença, do ritmo, né? Da presença rítmica de corpo, voz, enfim, no processo de criação artística é muito importante. Diferentemente do nosso,
onde a gente também faz uma categorização das estruturas, né? Então a gente tem a estrutura da mente, as estruturas emocionais, a estrutura do corpo, e que por mais que a gente junte essas estruturas nos processos de criação artística, também são estruturas diferentes que estão misturadas. Lá essas estruturas não existem. Lá a relação deles com os processos de criação artística é corporal, é presentificado. Tá? Então são essas 3 características das artes africanas que eu acho muito importante a gente abordar, porque eu quero chamar atenção para uma coisa. E aí eu vou entrar na reflexão que o professor Kwame Anthony Appiah faz daquela exposição que eu falei que aconteceu em 1987. Ele vai apontar um processo de mercantilização da arte africana pelas Américas e pela Europa, através da captura desses objetos artísticos para levar para museus, por exemplo, né? Porque a pessoa está lá no museu, vê, às vezes compra uma máscara, né, uma peça para decorar o seu escritório, para decorar a sua sala, e aí ele aponta o seguinte, que esse processo de mercantilização que existe na nossa arte, né, a gente já viu que nós fizemos com a nossa arte um processo de reificação e de mercantilização do objeto artístico, mas que no caso das artes africanas, dos objetos artísticos africanos, é pior, porque ele aponta o seguinte, que a pessoa que elabora a exposição, né, ou a pessoa que compra o objeto artístico, acaba por ter mais autoridade e mais legitimidade de falar sobre a arte africana do que muitas vezes a pessoa que fez, que a gente quase sempre não sabe nem quem é, né? Então, esse perigo da mercantilização que já existe na nossa arte, mas que no caso das artes africanas se torna mais grave, porque descaracteriza, né? Tira essas 3 características basilares que eu acabei de falar, elas deixam de existir. Porque no momento em que você pega esse objeto e coloca no museu para ser contemplado, ele perde o caráter multidimensional, porque ele passa a ser só um objeto. Ele perde esse caráter de ritmo pulsante, porque ele está lá para decorar, né? Para ser contemplado, para manter uma relação de distância. E ele perde o caráter de experiência existencial e passa a ser simplesmente um objeto a ser contemplado, a ser consumido. E isso também faz parte dessa nossa ideia de cultura de herança europeia, de ver essas artes como coisas exóticas. Quer dizer, também é um processo de colonização artística, né? Como se não bastassem todos os processos colonizadores que os europeus fizeram no continente africano, né? Quer dizer, os processos de invasão, de escravização, de extermínio étnico, de apagamento cultural, epistemológico, existencial, enfim, ontológico, né? De todos esses apagamentos. Agora, essa pseudo-valorização das artes africanas através desse tipo de coisa, na verdade é mais uma forma de apagamento da potência que essas manifestações artísticas têm na sua origem, né? E pode dar a impressão de, quando eu falo nessa coisa de origem, da potência e tal, eu estou falando de uma arte com um viés primitivo, e não é nada disso, tá? Isso acontece hoje em dia, isso é contemporâneo, né? Obviamente, nos países da África existe a arte de herança europeia, porque esses países foram colonizados pelos europeus e, como eu disse, a independência desses países se deu há pouquíssimo tempo atrás, né? A gente está falando de 60 anos, mais ou menos. Então, existe sim teatro, dança, mas existe isso dentro de determinados contextos sociais. Paralelamente a esses contextos sociais, existem as manifestações artísticas tradicionais e que não tem nada a ver com tradição no sentido antigo, né? Não, tem a ver com essas características que eu apontei e que vão se renovando na contemporaneidade. Eu até me lembro de um filme que eu assisti, que eu tive o prazer de trabalhar nas legendas dele, que foi um documentário de uma professora dos Estados Unidos, de uma universidade dos Estados Unidos, que fez um filme sobre grupos de dança contemporânea africanos.
E um dos coreógrafos falava assim, toda vez que se fala em dança africana, às vezes as pessoas pensam que é aquelas danças primitivas, tribais. Não, a gente faz dança contemporânea, diferente da de vocês, mas é dança contemporânea, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque também eu não quero atribuir a tudo isso esse caráter primitivista. Não, não, isso acontece, isso se renova e isso é contemporâneo na arte, nas artes africanas, tá? E aí tudo isso me levanta uma reflexão. Trazendo isso para a nossa realidade brasileira, né? Eu vou falar de um fenômeno brasileiro e que eu acho muito curioso como a gente lida com esse fenômeno, que é a capoeira. Por que nós não consideramos a capoeira uma manifestação artística? Mas não, é uma dança, é não sei o quê, tá, uma atividade. Pois é, a capoeira não é vista na nossa sociedade, como uma manifestação artística. Ela é vista como atividade física, ela inclusive é estudada em faculdades de educação física, por exemplo. E eu não tenho nada contra ela ser vista como atividade física, ser estudada em faculdades de educação física, não é nada disso. Mas percebam que o fato da gente não conseguir ver a capoeira como uma manifestação artística mostra que nós não estamos prontos e abertos a ver o modo como as manifestações artísticas africanas ou de origem africana acontecem. Porque a capoeira tem exatamente essas 3 características que eu apontei, né? De multidimensionalidade, de experiência para além dela, de vibração e pulsação. A capoeira tem isso. Então por que ela não é uma manifestação artística? Fica essa questão aí, tá? Bom, mais uma vez eu digo que eu poderia ficar aqui falando mais tempo sobre isso, mas eu acho que o vídeo já está longo demais, né? Na semana que vem, então, nós vamos falar sobre pensadores latino-americanos, e na outra semana sobre mulheres, enfim, e a gente vai continuar as nossas reflexões aí sobre arte, tá bom? Valeu, gente, se você gostou, curte o vídeo, e a gente se vê na semana que vem de novo. Tchau, tchau, até mais.